A delação do Mauro Cid vazou e agora nós sabemos tudo o que Cid falou. Foram 6 tópicos, mostrando de fato que Mauro Cid guiou toda a investigação da Polícia Federal pelos meandros mais obscuros da organização criminosa que Bolsonaro acabava gerenciando. Uma delação que imputa inclusive Carluxo. Todos os papéis estão descritos. Falta somente Paulo Gonet ser nomeado PGR para que essa denúncia possa acontecer. É uma bomba, de fato, o que Cid falou, ainda mais com as provas do FBI. E eu me observando agora, com esse meu cabelo curto e essa rosto sem barba, de fato eu fiquei muito parecido com o George Clooney, um homem que eu acho muito bonitão. Na sua opinião, o que você achou do visual novo? Devo deixar a barba ou é melhor sem? E agora, o que acontece com Bolsonaro? Essa delação de Mauro Cid te surpreendeu? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Quem teve acesso a essa delação do Mauro Cid, ou pelo menos em partes, mostrando toda a estrutura, foi a CNN Brasil. Essa delação do Mauro Cid, ela tem 50 páginas, ou seja, é algo bastante substancial, dividida em 6 tópicos, portanto dá aproximadamente umas 7 a 8 páginas, não menos, 6 a 7 páginas por tópico que foi abordado pela delação premiada. Então o que nós conseguimos perceber? Um segundo. Perdoe-me, era um rapaz vendendo mel, como se eu fosse precisar, zangão que sou e todo docinho. Mas voltando onde nós estávamos. Essa delação do Mauro Cid, como ela foi estruturada, aponta que ele não ficou somente restrito a um único inquérito. Deixa eu ligar aqui o refletor para melhorar a minha... Isso, muito melhor. Não ficou restrita, faltou aquele ali, mas deixa pra lá. Não ficou restrita a um único inquérito, mas Cid percorreu vários inquéritos porque a delação do Mauro Cid era praticamente uma confissão de Bolsonaro, haja vista a relação muito próxima que eles possuíam. Cid de fato foi aquilo que nós falamos que ele seria, um guia para a prisão. Esses 6 temas que nós podemos abordar, o primeiro deles é o plano de golpe. Esse tópico envolve a minuta golpista que foi produzida e encontrada em vários celulares do Bolsonaro ou de aliados do Bolsonaro. Nós não sabemos se eles estão tratando da minuta do Anderson Torres, da minuta do Felipe Martins, mas esse é um assunto que sim apareceu na delação premiada do Mauro Cid. Inclusive, Cid falou que reuniões do Bolsonaro foram realizadas com outros integrantes da República, principalmente com integrantes das Forças Armadas. E uma reunião em particular chamou muito a atenção porque Bolsonaro chegou a discutir essa minuta golpista. A CNN não tem a informação de qual foi a reunião. Possivelmente foi a reunião que o Almir Garnier, almirante da Marinha, colocou as tropas à disposição de Bolsonaro para poder aí fazer uma interferência ou uma intervenção no TSE. O segundo tópico foi o 8 de janeiro. E aí é muito interessante, pelo seguinte, o Mauro Cid disse que militares da ativa e da reserva passavam informações para Bolsonaro, relatórios cotidianos ou diários, sobre os manifestantes bolsonaristas que ficaram lá em frente aos quartéis, rezando para pneu. Então eles ficavam lá falando, 3 horas da tarde eles rezavam para pneu, 14 horas e 15 minutos eles rezavam para IT, toda aquela história dos bolsonaristas que nós já estávamos acostumados. Mas picardias à parte, agora nós sabemos também o envolvimento dos militares, e essa é uma informação nova. O que não é novo é que a Polícia Federal está investigando reuniões que Bolsonaro teve com os militares, mas principalmente com Walter Braga Neto, que foi vice do Bolsonaro na chapa de 2022. O comitê de campanha do Bolsonaro em Brasília, mesmo depois da campanha ter terminado, continuou operando com Walter Braga Neto despachando lá de dentro. E ele recebeu vários manifestantes que estavam ali nos quartéis, então pode ter essa relação do Walter Braga Neto com esses integrantes. Depois, o caso das joias, também Cid falou. Cid disse que estava apenas cumprindo ordens. Ele vendeu o relógio por 35 mil e entregou esse dinheiro em mãos do Bolsonaro. Mas ele só estava cumprindo ordens, porque ele era um coronel, Bolsonaro líder, chefe das Forças Armadas, e ele era um assessor, e Bolsonaro, presidente da República, não havia
o que Mauro Cid pudesse fazer, ele tinha que aceitar ali os pedidos ou acatar os pedidos de Bolsonaro. O André Gonçalves, o André Rodrigues, enfim, o diretor da Polícia Federal, disse que as provas que estão chegando do FBI, provas avassaladoras, corroboram com a delação do Mauro Cid, tornando isso muito substancial, né? Porque nós vimos que as provas do FBI apontam que o Frederic Vassef recomprou o relógio e ainda tem áudios e conversas do Vassef conversando com o pai do Mauro Cid, o general Lourena Cid, que teria mandado o Vassef vender o relógio lá nos Estados Unidos. Agora chega a parte mais interessante, que é do gabinete do ódio. Mauro Cid disse que o gabinete do ódio ficava numa sala ao lado do gabinete presidencial, no Palácio do Planalto. Nós já sabíamos disso. Bolsonaro compartilhava notícias e informações com o gabinete do ódio, e o grande chefe do gabinete do ódio era de fato o Carlos Bolsonaro. Eu não deveria ter feito a minha barba, porque eu raspei no barbeador elétrico na 1. Olha, acho que tem um pelinho aqui que eu preciso refazer. Eu deveria ter ficado com a barba, porque eu acho que eu fico com mais cara de cafajeste e com toda certeza vocês gostam mais. Prefiro também a fase do George Clooney mais barbado. O chefe do gabinete do ódio era Carlos Bolsonaro, que comandava ali as diretrizes e o que poderia ou não ser produzido. Com a saída do Carlos, a gente viu que o engajamento do Bolsonaro caiu, porque Eduardo Bolsonaro não tem o mesmo charme do Carluxo. De todos os filhos do Bolsonaro, o meu preferido é o Carlos, mas se você quiser discordar, os comentários estão aí para você poder colocar qual o seu filho Bolsonaro é o preferido. E por fim, a falsificação do certificado de vacinação. Mauro Cid disse que apenas cumpriu ordens do Bolsonaro. Sim, foi ele que falsificou, por óbvio, mas ele deu em mãos para o Bolsonaro o certificado falsificado. E falou para o Bolsonaro: faça o que você bem entender, faça o que você bem quiser, use com responsabilidade. Olha só, né, a Mauro Cid entregando aí uma responsabilidade ao Bolsonaro. O Bolsonaro não sabemos se usou ou não, mas isso é falsidade ideológica e, claro, trará problemas para o nosso querido, ou não tão querido assim, ex-presidente. Então o que nós temos de tudo isso, pessoal? Aquilo que estamos falando há meses, quiçá anos, aqui no canal. Bolsonaro, ele chefiava uma organização criminosa de ataque às instituições republicanas. A delação do Cid percorre essa organização de cabo a rabo, porque cada um desses temas possuía um núcleo independente, mas com interconexões. Por exemplo, o Cid fazia parte de todos. E o Cid, nessa delação, ele definiu o papel de cada um desses integrantes. Isso é muito importante, porque Bolsonaro vai ser denunciado por ser chefe de uma organização criminosa. Essa é a denúncia que está sendo preparada, essa é a denúncia que deve ocorrer lá no início de 2024, tá, pessoal? Lá por volta de março, fevereiro, quiçá abril. Nós só estamos esperando para a definição do novo PGR. Não tem como a denúncia ser feita sem o PGR indicado, e ele vai ser o Paulo Gonet. Paulo Gonet, que é uma escolha do Alexandre de Moraes, tá? E Moraes, com toda certeza, escolheu o Paulo Gonet justamente para fazer essa dobradinha, porque a denúncia vai ser levada à PGR e a PGR tem que dizer se aceita ou não. Se tiver alguém mais juntinho com o Xandão aí, fica mais fácil a denúncia ser apresentada. Então tudo está sendo construído. É só ter calma, vamos ter calma que vai dar tudo certo. Bolsonaro vai para a prisão, a minha barba vai crescer, que agora estou muito arrependido. Bumbumzinho no queixinho.